Fala galera, Gabriel, e hoje o tema do vídeo é como estudar para quem tem que trabalhar. Então quem tem que trabalhar o dia inteiro tem um tempo reduzido de estudo e como que você faz para aliar esses dois caras aí que ocupam muito tempo do nosso dia, né? Então esse vídeo vai falar um pouco sobre produtividade. Eu vou compartilhar algumas experiências que eu tive quando eu estava na faculdade, como é que eu fazia para conseguir estudar, mesmo tendo que trabalhar o dia inteiro e fazendo faculdade ainda à noite. Então, se você está interessado nesse conteúdo, fica aí até o final, se inscreve, ativa aquele sininho e se você quiser ajudar mais ainda, deixa um like e um comentário, beleza? Então é o seguinte, quando a gente está trabalhando, o grande lance é que você tem que tomar consciência que seu tempo é muito valioso, você não pode ficar perdendo tempo à toa, tá certo? E talvez isso aqui não seja tão claro no começo, assim, quando ainda não caiu a ficha de que o vestibular está chegando e que você não tem tempo para estudar e que você está ferrado se você não estudar. Mas na faculdade foi um pouquinho mais fácil para mim, porque toda semana não, de tempos em tempos tem uma prova, você tem que passar de semestre. Se você não passar, você corre o risco de jubilar. O que é jubilar? Você tem que fazer o curso de 4 anos em 6 anos, no meu caso. Então, se você chegasse em 6 anos, você não terminou o curso, você tem que prestar o vestibular de novo. Então, esse é um negócio que eu não queria fazer. Então, esse medo me impulsionava a tomar consciência de que eu tinha que aproveitar melhor o meu tempo, né? Então, eu trabalhava de manhã e à tarde estudava à noite. E além de estudar para a faculdade, a aula não era suficiente. Você tinha que dar uma estudada e ir atrás das coisas, porque basicamente a aula, geralmente a gente não entendia nada na aula. Tinha vários professores que falavam espanhol, portunhol, tinha professores ruins, professores bons também. Mas a verdade é que você tinha que chegar em casa e tinha que estudar, porque você sabia que se você não estudasse, não era o suficiente para a prova. Então, quem está fazendo vestibular está numa situação parecida. Quem só trabalha, chega em casa e só estuda, eu acho que é o ideal. Agora, quem trabalha, vai para o cursinho, assiste a aula de cursinho e acha que vai chegar em casa, vai ter que estudar ainda, tá ferrado, tá ligado? Porque a aula de cursinho, ela também requer que você faça exercícios em casa, requer que você estude em casa. A aula lá no cursinho, você não vai conseguir fazer tudo por lá, a não ser que seja um cursinho especializado para pessoas que trabalham e que só tem aquele período de tempo. Aí sim, tá certo? Então, em geral, eu não recomendo, se você trabalha, eu não recomendo você fazer o cursinho desse jeito. Eu acho que é melhor você fazer um cursinho online ou não fazer cursinho, você pesquisar por si só e aprender sozinho as matérias. Sobre aproveitamento de tempo, pensando nisso também. Então, se você trabalha, você vai chegar em casa, você vai ter mais ou menos ali umas 4 horas para você estudar, certo? E essas 4 horas eu considero que são suficientes para você conseguir aprender as coisas para o vestibular. A maioria das pessoas que também não trabalham, elas têm 4 horas, né, para estudar, sem desfocar, sem perder a atenção nos estudos. Poucas pessoas conseguem estudar mais de 4 horas sendo muito produtivas. Então, se for pensar por esse lado, tá tudo ok. Só que qual que é o problema? Que a pessoa que está trabalhando o dia inteiro, ela fica mais cansada que as outras pessoas. Então você está o dia inteiro lá esperando um momento de chegar em casa para finalmente descansar, só que quando você chega em casa você tem que estudar. E aí o que acontece? O foco que você teria no primeiro minuto de estudo é como se fosse depois de 8 horas de estudo, porque você já está cansado, você já não quer fazer aquilo. Então, qual que é a minha dica para esses casos aqui? Ao invés de começar a estudar depois do trabalho, eu acho mais interessante você estudar antes do trabalho, quando você estiver descansado. Então, sei que parece até meio absurdo, mas pensa comigo. É melhor você acordar 4 horas antes, nem que você tenha que acordar às 2 horas da manhã. Você acorda, toma um café da manhã, da madrugada, estuda por umas 3, 4 horas de boa, tá ligado? Com a sua mente tranquila, porque você vai estar acostumado com esse horário. Chega às 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, você vai trabalhar, volta para casa, tipo 6 horas da tarde, né? Come alguma coisa e vai dormir cedo. Então você vai dormir bem mais cedo, você vai acordar bem mais cedo, tipo você vai dormir 4 horas antes do normal e vai dormir 4 horas antes do normal, tudo para você inverter o seu período de estudo. Porque a primeira coisa que você vai fazer no seu dia, teoricamente, é um momento mais produtivo para a maioria das pessoas. Né? Tem muita gente que é assim, começa o dia, a pessoa vai ser super produtiva e aí depois a produtividade vai caindo. O meu caso, se você é uma pessoa noturna, isso não vai funcionar tão bem às vezes. Então, para mim, como é que funcionava? Eu chegava em casa depois da faculdade,
meia-noite eu chegava em casa e aí eu estudava, da meia-noite até 1 da manhã, meia-noite até as 2 da manhã. E aí por isso que eu tive que aprender a aprender mais rápido, né? Porque eu não tinha muito tempo. Então geralmente eu estudava da meia-noite até 1 da manhã e aí dormia um pouquinho a menos todos os dias. Como que você faz para recompensar, né, essa falta de tempo? Como que você faz para ganhar mais horas do seu dia? Como eu dormia menos, né? Eu não dormia às 8 horas, às vezes 6 horas ou menos. Como que eu fazia? Eu dormia no transporte público. Eu ia de metrô, no metrô não dava para ir sentado, eu ia de pé, então não dava para dormir. Então se eu estivesse muito cansado, eu ia segurando lá com os olhos fechados, ia descansando. Mas geralmente quando eu ia para a faculdade eu ia de ônibus, então eu dormia 1 hora de ônibus na ida e 1 hora e meia de ônibus na volta, por exemplo. Então eu conseguia descansar bem nesses cochilos. Cochilar é um negócio que meio que ajuda você a resetar do cansaço do dia, ajuda a resetar a sua mente. Então é uma coisa muito importante. Mesmo para quem estuda em casa, tirar um cochilo depois do almoço é uma coisa muito benéfica para você dar um reset aí na sua mente. Então você aproveita esse momento para dormir e também vai aproveitar o transporte público para estudar. Então, como no metrô eu ia de pé, o que eu fazia? Abria o livro e ia lendo o livro de pé no metrô. Né? De ônibus eu não consigo ler porque ele balança muito, então de ônibus geralmente ia sentar e ia dormindo. Quem conseguir ler, fazer exercício no ônibus, ótimo, você vai ganhar mais tempo ainda. Mas eu não consigo, né? Então no metrô geralmente eu ia lendo os exercícios e eu já vi gente fazendo exercícios lá, respondendo a apostila de cursinho no metrô. Então é uma forma de você ganhar tempo aí e aproveitar melhor o seu dia. Outra coisa, por fim, eu diria assim, a gente já falou sobre quando estudar, né? Falando sobre estudar antes, a gente já falou sobre como aproveitar o tempo de estudo e de sono no transporte público. Agora uma coisa também que faz parte é o seguinte, ler é muito melhor do que você ouvir uma aula, em termos de produtividade. Eu estava vendo uma matéria esses dias de geografia que era a mais-valia. Tem a mais-valia absoluta e a relativa. O que é a absoluta? Quando a gente fala assim que o trabalho da pessoa, ela se paga em 6 horas de trabalho, por exemplo, e aí como que a mais-valia absoluta fazia? O trabalhador tinha que trabalhar mais não sei quantas horas para dar lucro para a empresa ou para o patrão. Então, o horário de trabalho da pessoa teria que ser 12 horas por dia. Então, a mais-valia absoluta requer que você tenha que prestar um trabalho por um certo número de tempo exato para que você consiga alcançar seu resultado, digamos assim. E é basicamente dessa forma que as pessoas pensam nos estudos. Elas acham que, se você tem que assistir as videoaulas do seu cursinho online ou do YouTube, não sei, e cada aula tem 30 minutos ou 1 hora, o que acontece? Esse método de estudos não consegue ser mais acelerado do que isso. Você é obrigado a assistir a aula de 1 hora. Se são 100 aulas, você vai gastar 100 horas. Não tem como ser mais rápido. Você pode usar um aplicativo para acelerar o vídeo? Pode, mas ainda assim você vai estar preso nesse tempo. Agora, se você começar a pensar como uma mais-valia relativa, onde a produtividade pode fazer com que o funcionário tenha que trabalhar menos horas por dia, né? Que não necessariamente acontece, mas enfim, você consegue encontrar meios mais produtivos de você aprender mais rápido. Então, sabendo que você só tem 4 horas por dia, você tem que adaptar o seu estudo para você encontrar um jeito de aprender em 4 horas. Não adianta você ficar assistindo videoaula de 30 minutos, 1 hora, todos os dias, porque não vai ser produtivo, não vai fechar a conta no final do ano, né? Você vai precisar de 2 anos para você passar no vestibular se você ficar fazendo desse jeito. Então não faça assim. Ler é muito melhor do que você ouvir a aula. Por quê? Na leitura, você pode fazer leitura dinâmica, você pode escanear o texto para saber o que você tem que aprender na frente, se você já sabe um conteúdo, se você já viu aquilo. Você pode pular a matéria para o ponto que você quiser do texto. Então você está vendo que aquele trecho não te interessa, ou que você não está entendendo, ou que você já viu, pula para a próxima parte, né? Pula para o próximo título. Então é uma coisa muito prática você ler. Você pegar um livro, uma apostila, é muito mais prático do que você aprender com videoaula. Videoaula é legal porque você se sente confortável, tem um professor ali explicando para você, você não tem que pensar em nada, você só tem que ficar ouvindo e vendo. Né? E no texto não, você tem que fazer as coisas, tem que colocar a mão na massa. Se você não entender, você tem que pesquisar. Se você não captar aquilo lá, você tem que fazer alguma coisa. Então, a leitura ela requer um pouquinho mais de ação, e é justamente essa ação que vai fazer você aprender também. Então,
eu não consigo nem comparar os dois métodos, né? A leitura é infinitamente melhor do que o aprendizado assistindo aula. Mesmo que você diga que você prefere assistir aula, isso daqui uma zona de conforto que você criou para você, né? Então, a minha dica final é essa. Tente buscar um método que você consiga aprender lendo. Lendo e fazendo na prática, exercícios e leitura de livro e pesquisa. Eu falo isso aqui direto no canal, então é uma coisa que vocês já devem estar acostumados a ter ouvido aqui. Enfim, é isso aí, galera. Eu acho que com essas dicas já dá para se preparar em boa parte para quem trabalha. E você tem que sempre focar na sua produtividade. Sempre pensar que seu tempo é precioso e que você não pode gastar tempo com bobeiras, porque senão vai chegar na hora e você vai ser cobrado por esse tempo perdido. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que essas dicas te ajudem. Nos vemos no próximo vídeo na quinta-feira. Até lá!